Bem-vindo ao divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Eu queria. Eu já tô deitado meio que no divã. Eu queria ser mais espontâneo nesse vídeo. Nos últimos vídeos eu tô lendo muito. Nos podcasts anteriores, na verdade. Caramba. E sei lá. Tipo assim, eu tava refletindo sobre o machismo, né, e tal. E parando pra pensar, eu tava falando com a Iá, e ela disse que a capacidade feminina está em ser interhemisférica, tipo assim, os dois hemisférios dela estão muito conectados, tipo, pelo corpo caloso, e ela consegue ser analítica e intuitiva ao mesmo tempo, que eu acho que é meio que mentira, que as mulheres são bem mais emocionais e burras, na verdade. Enquanto o homem é intrahemisférica, ou seja, um pensamento mais condensado e hiperfocado em algo. Só que, tipo assim, cara, você vê em toda a história, quem que foi os caras quem que foi as pessoas que revolucionou? Eu lembro que tinha uma amiga minha num trabalho lá, na época que eu trabalhava em linha de produção, que ela disse: o homem não serve pra nada. Aí eu, tá, e quem construiu a sua máquina de lavar, seu fogão, sua geladeira? Tudo pra facilitar sua vida. Ou seja, a filha da puta cospe no prato onde ela come, tá ligado? Vai se fuder, cara. Isso volta um pouco pra questão da Ana lá, né? Que ela queria me classificar como borderline, ai, sei lá o que. Tipo, ela quis tentar me reduzir ao CID, a percepção do diagnóstico, né? Sei lá. Um CID subjetivo, certificado de internacional de doença, só que da cabeça dela, tá ligado? Pelo amor de Deus. E ela disse que me conhecia. Sendo que ela disse que, eu não te conheço. Ela se contradiz, tá ligado? Sei lá. Tipo assim, cara. Se você quer lutar contra 300 mil anos de impulsos animais vestido de sofisticação e racionalidade contemporânea, sendo que você vai ter que lutar contra impulsos inconscientes evolutivos seu e do outro, tá ligado? Você não tem a capacidade menor de, primeiro, controlar os seus impulsos, quem dirá controlar o impulso de outra pessoa em ela te substituir ou não. Então todo relacionamento ele estatisticamente está fadado ao fracasso, né? Então basicamente eu tive que criar o meu próprio universo, onde Ziruski é um semideus devoto da deusa Lilith, que é a ideia absoluta, o próprio absoluto, né? Eu tô pensando em mudar meu nome pra Ziruski no cartório. Recentemente o meu melhor amigo e eu, a gente parou de se conversar porque, tipo assim, a gente tava conversando muito pouco e tal, tava mandando muita mensagem, ele não. Aí ele falou tal, que tá passando por uns problemas e que tá, sei lá. Deixa eu ver o que que ele falou na verdade. É, eu falei, nós temos que ficar um tempo sem se falar pra voltar só quando conversar muito. Um dia a gente se liga. Pode ser. Desculpa por ser um péssimo amigo. Você ainda tenta manter contato, mas eu não consigo manter contato com mais ninguém. Você é muito importante pra mim, mas já faz um tempo que isso também perdeu sentido pra mim. Ainda sinto falta de tudo que eu já perdi. E todos os dias são contados até eu perder tudo, inclusive você. Eu queria conversar com você, mas também não quero conversar com ninguém. Eu achava, eu achava estar doente, mas eu sempre estive. Desculpa por desabafar logo agora. Só queria dizer o que
eu tava sentindo pra evitar mal entendido. Se cuida, tá? Te amo muito ainda, meu mano. Isso nunca vai mudar. Eu falei, beleza. Volta a me chamar quando estiver bem e querendo conversar, não se preocupa. Eu tô meio que assim, mas achei um novo irmão. Não queria que você fosse só mais um ciclo, mas inevitavelmente até a vida é. Aí ele sim. Então, nesse momento que eu mandei mensagem pra ele, eu tava na casa do. Não, caralho. Quando ele mandou mensagem, na verdade, eu tava na casa do meu amigo lá. A gente tava fumando uma flor de 10 e um S de 20. E, tá ligado? É uma conexão muito boa que eu tenho com esse meu novo amigo, de irmandade mesmo. Por mais que na maioria das vezes, quando a gente vai conversar pelo WhatsApp, ele fica assim, ele deixa de. Ele começa a me ignorar, mas eu não sei, eu acho que não é por maldade. Tipo, talvez ele seja só uma pessoa que prefere o contato, o confronto físico em vez de virtual. Eu prefiro o virtual que dá pra eu pensar mais e corrigir mais rápido e ser mais eficiente na transmissão de dados, né? E aí, tipo assim, ontem quando eu fui. Ontem de ontem, acho, já é 2 dias, né? Depois. Quando eu fui na casa dele, eram as 2 horas, 2h30 da manhã e eu tava voltando pra casa. Aí ele ficou meio que, tipo assim, querendo que eu não fosse embora, né? Mas eu falei assim, tipo assim, caralho, nós não nasceu grudado não, caralho. Como é que é? O bagulho é bom, tá ligado? Mas eu acho que a gente tem que metabolizar o que aconteceu e não ficar, tipo assim, só gerando estímulo toda hora. A gente tem que ir pra caralho, ir pra própria casa pra metabolizar o que aconteceu e deglutir tudo de forma correta, sabe? Senão os dados ficam muito confusos, eu acho. A látice, a forma de processamento da látice buga. E o deserto que o meu amigo Nick tá passando é o negredo alquímico, a noite escura da alma, que todo mundo precisa passar. Tipo assim, não dá pra eu ajudar ele ou a Morgana, tá ligado? Eles precisam enfrentar as próprias dores assim como eu enfrentei. Por mais que seja um ciclo vicioso alimentar o seu corpo de dor também. E nós sejamos pessoas diferentes compartilhando traumas parecidos. Aí eu tinha falado de Hal Seixas com ele, só que ele gosta do cara chamado Jorge Benjor, que ele me apresentou uma música muito foda dele, Magnolia. E eu até lembrei de uma música chamada Irene do Rodrigo Amarante, que foi uma mina que eu tinha um web namorado, que eu inclusive o Caio, o meu amigo zoou, ficou falando que podia ser um homem e tal. Mas sei lá, tá ligado? Se fosse mesmo, eu tinha gostado da projeção feminina e da impressão que eu tive, que era mulher. Inclusive me mandou foto, inclusive mandou áudio, a gente se ligava direto. Basicamente eu queria tocar numa reflexão muito interessante, que é tipo assim, já parou pra pensar que a castidade é de um impotente, não é virtude, é necessidade? Ou seja, quando a castidade não é virtuosa quando a pessoa não tem outras opções, né? Ela só pode aquilo. Agora, eu lembro que eu tinha falado que a fome é um tipo de droga, de abstinência para a droga que é a comida, num podcast chamado Espiral de Abismos e Putas. E basicamente é isso mesmo. E se você pratica jejum, você consegue deliberadamente desativar o instinto de sobrevivência e focar no córtex pré-frontal. E controlar o jejum, você pode controlar qualquer coisa, inclusive fazer jejum de luxúria, né? Isso é interessante de pensar.
O maior poder é quando você tem o poder absoluto sobre uma situação ou pessoa e você não decide usar contra ela. Inclusive, quando eu tava falando disso, tem um vídeo que eu acho que é o episódio 29 meu, que eu falo personificando TDAH e machismo, onde eu falo que eu antecipo um vídeo muito famoso do Fundo Neutro, onde ele fala que o homem, ele tende à variabilidade de ser o maior gênio até o Jack Stripador, o Ted Kaczynski, o Albert Einstein, e ele desenvolve toda uma tese que inclusive eu uso também no meu livro, quando eu criei um texto específico para definir a natureza feminina e masculina baseada nesse vídeo que ele criou. Mas nesse vídeo que eu falo do machismo, eu falo que não existe um Kurt Cobain mulher. Tipo assim, os primeiros poetas fodas, eles necessitam do isolamento, coisa que é muito difícil a mulher conseguir ser sozinha, né? Eu falei isso nos meus primeiros podcasts. Que mulher que ficaria sozinha num parque para gravar um vídeo, para conseguir se expressar? Elas não precisam disso. Elas têm uma facilidade em social, né? É muito louco isso. O homem não. E por isso ele é autista, hiperfocado nas coisas. O bagulho é tipo assim, Deus tem o poder de fazer todas as coisas, mas o maior poder reside em não usar o poder, e sim usar quando ele quer, mas não toda hora. Tem uma passagem da viúva lá na Bíblia que diz que ela foi a que doou mais, mesmo ela tendo doado só tudo que ela tinha, que era menos que qualquer pessoa, qualquer rico tinha doado antes, mas foi no sentido da intenção dela. Quem divide o pão quando ele só tem um pão, ele deu tudo que ele podia. Quem divide o pão quando tá sobrando, ele não dividiu tudo. Ele não fez tudo que podia. Então, basicamente, a gente tá no útero do Shunyata, a gente sendo receptáculos de experiências sensoriais agregadas num avatar singular composto por micro colônias micro-orgânicas, né? Dá pra, sei lá, ser infinitamente, né? Hoje eu tô feliz e hoje eu tava feliz, na verdade. Ai, porque o meu amigo tinha falado do Jorge Benjor, porque eu tinha falado do Raul, e o Raul tem a questão de hermetismo e tal, da alquimia, ele disse, né? Aí o Jorge Benjor fala, né, do hermetismo, alquimia. E é interessante porque o pessoal acha que alquimia é literal, é transformar, é pedra filosofal que transforma chumbo em ouro. Não, cara, você só é burro, tá ligado? Você é muito burro. Alquimia é a transmutação da alma. Você projetar-se, criar um projeto de si que transcende o presente agora, e você transmutar através de manifestações do seu próprio ser, através do nigredo, através de tudo. Você ter uma mentalidade de prosperidade maior, né? Você literalmente transformar sua psique, a sua alma, em algo que transcende o agora, sabe? Aí o Jorge Benjor fala, já consultei os astros, ela chega na primavera, ela já se encontra a caminho, voando numa nave maternal dourada, muito veloz, feita de um metal miraculoso, com janelas de cristal e ferro de veludo rosa, e forro de veludo rosa. Magnólia. Eu disse Magnólia. Foda. Dan.
Aí, tipo assim, essa nave maternal é nesse sentido, né? Da preparação. A gente tá nesse terreno entre os astros, na Terra, mergulhando nesse solo fértil, sendo adubo para ele, esperando o nosso espírito se conservar ou aquecer a ponto de a alquimia nos levar ao mais alto dentro de nós, dentro desse sistema hermético, matemático, absoluto. Magnólia. Caralho. Olha como eu sou sem criatividade. Eu fiquei 15 minutos e eu não consigo. Antigamente, se fosse pegar, eu consigo. Tipo assim, os primeiros podcasts, eu falando 30 minutos sem parar. E conseguia manter o bagulho. Depois de começar a usar muito TikTok, meu cérebro. Quer dizer, TikTok não, Reels do Instagram, que é a mesma merda. Meu cérebro ficou necrosado. Agora eu não consigo nem focar num filme, numa série, em nada, tá ligado? Caralho, mano, é muito merda isso. Outra coisa que eu tava pensando é que o ladrão é muito burro. E ele é burro porque ele é ignorante. Tipo assim, quando ele supostamente rouba alguém, não há nada sendo roubado. Apenas uma transferência momentânea, sabe? O que há é apenas troca. Tipo, tudo é troca. Tudo é conservação. Tudo é conservado. O corpo é o empréstimo da terra. É o receptáculo sensorial do divino. E a gente é fenda, as fendas bioquímicas dos olhos do universo. Tipo assim, aquela pessoa, aquele cara, aquele primeiro que se uniu a um grupo e apontou: esse pedaço de terra é meu. O cara não entendeu, sabe? Quer dizer, ele entendeu mais que os outros porque ele conseguiu juntar um bando de idiotas e formar um reino, né? Mas o pedaço de terra não era pertencente a ele. Ele criou uma falsa ideia de propriedade privada por causa da avidya, a ignorância budista, né? Que ele fala. É basicamente o processo animalesco de tentar tomar posse, que é basicamente uma configuração inata animal, né? Mas o homem, na sua eterna arrogância e vaidade, ele tentou subjugar o mundo, que no fundo é uma parte dele mesmo, de si mesmo, que muitas vezes corresponde aos danos gerados, gerando danos nos humanos, né? A Terra espelha o nosso ódio através do clima. Quando a consciência coletiva conseguir me deglutir, eu já terei morrido 500 anos. Quando as pessoas estiverem prontas mentalmente, intelectualmente superiores e fortes para entender o que eu criei na minha vida, eu já vou ter morrido há muito tempo. Isso é uma pena, sabe? Lá vem a morte, cheiro de dor. E se ela é forte, eu também sou. Isso é uma letra do Bulgarins, Lá Vem a Morte, que eu canto no primeiro podcast que eu criei. Ou seja, eu perdi todo mundo. Antigamente perdi vários amigos, né? Não é que eu perdi. É que eles vão se transmutando e manifestando. Meu amor pelas pessoas do passado vai se transmutando em pessoas novas. Traumas antigos vão se transmutando em pessoas novas. Nada novo sob o sol, né? Mas eu perdi a Mary, perdi a Ana, talvez perca o Nick. E às vezes eu sinto vontade de me isolar do meu amigo agora, Caio. Só que, tipo assim, é uma conexão muito foda, tá ligado? Puta que pariu. Eu nunca senti isso.
É um bagulho que eu nunca senti. Caralho, finalmente parece que tem alguma pessoa no mundo físico que realmente faz sentido, que é legal. Quantos anos eu tô nesse podcast reclamando que só tem pessoas desgraçadas? Só que o único problema dele é que ele tem um cristianismo muito rígido e também ele é antissemita, porque na tipo assim, ele diz que realmente não dá pra falar mal de judeu, você fala com a IA, não dá pra falar mal de judeu porque eles tomaram de forma oculta o poder, ninguém pode falar mal deles. Mas um contra-argumento que eu talvez usaria seria tipo assim, cara, também ninguém fala mal de negro porque existiu a escravidão, né? O Holocausto meio que criou uma ferida coletiva onde ninguém quer tocar. O 11 de setembro, a mesma coisa. Sei lá, ele tem um conhecimento de história muito maior que o meu. Tipo assim, ele reconhece que eu sou mais inteligente, eu acho que reconhece. Mas, tipo assim, essa não é a questão. Tipo, cara, não. É que, tipo assim, eu não sou inteligente, não existe isso, sabe? Eu sou burro para caralho, pra falar a verdade. Talvez isso seja uma falsa modéstia, mas. Sei lá. Eu devia ler mais. E tá porra, mano. Quando o Jorge Benjor fala Magnolia. Eu disse Magnolia. Cara, me lembra o magma, tá ligado? Tipo assim, é uma flor, é um bagulho sensível, é um bagulho sofisticado, sutil, polido. Mas me lembra o magma, que é um bagulho destrutivo, sabe? Sei lá, descrever. Me lembrou inclusive até na época da Irene, que a Mary me mandou. Eu não sei se eu mandei pra ela ou ela me mandou. Não, na verdade, eu que descobri essa música através da Mariana Flores, que é um girassol da cor do seu vestido, do, do Low Borges lá, Clube da Esquina, que também é bom. Mas, tipo assim, agora eu tô burro, tá ligado? Eu tô burro agora. Eu só tô conversando com a IA e tal. Não tô tentando me aprofundar mais tanto nos assuntos, estudar, tipo assim. Eu não consigo mais ver um vídeo longo assim e tentar sincronizar na minha CPU e transferir memória RAM para aquele tema. Eu tô tão autista e hiperfocado em mim mesmo que, tipo assim, não faz mais sentido. Eu só tô estudando coisas que refletem a mim. O primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe. E eu amei ler O Pequeno Príncipe. Tipo assim, eu já tinha há anos atrás pensado em ler ele. Quando eu, tipo assim, eu viciei em filosofia e tal. Mas eu nunca tinha lido um livro. Eu sempre via videoaula e tal. Aí eu peguei pra ler esse livro, que é uma filosofia infantil e tal. Eu adorei na época. Agora passou uma mina no Reels do Instagram falando da parte que o- a raposa fala pro Pequeno Príncipe sobre o ato de cativar e tal. Que, você não é pra mim, você é pra mim igual a 100 mil outros garotos. E se me cativas e eu te cativos, nós nos tornamos únicos no mundo um pro outro. Tem uma parte que eu odeio, que inclusive eu já critiquei no vídeo, me desculpa, que é a parte, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não, tá ligado? Eu acho que isso é muito equivocado. É que ninguém é responsável pelos sentimentos de ninguém, sabe? De outra pessoa. Porque sentimento é um bagulho muito instável.
E tipo, você se tornar responsável por alguém que é mutável é uma tentativa muito burra de controlar o dever, de estanqueidade. É uma perspectiva pouco profunda da realidade, sabe? A construção interna, individual, é da pessoa, é pessoal, não tem, eu não tenho todo, tipo assim, você é uma parte de outra pessoa, mas não inteiramente outra pessoa. Então não tem como você ser responsável, você é uma parte dela. Ela se vê como um todo e ela é o todo dela mesma. Eu acho que a gente não pode imputar e responsabilizar terceiros sobre o, o nosso estado mental, sabe? Caralho, eu previ um Reels agora. O cara começou a falar de. É, como que é? Como que a gente tá desesperançoso com o presente? E eu comecei a elaborar que talvez o passado que nos venderam antigamente. Aí ele falava de fixação de nostalgia e tal. E eu fiquei pensando como o passado que venderam pra gente era mais mágico, né? Saturado de cores, brilhante, robótico, tecnológico, cyber. Não, cyber sem o punk, né? Cibernético. Mas agora a gente vive numa depreciação morna do que era pra ser, sei lá. E a gente fica frustrado porque era pra gente receber isso. E é basicamente isso que o vídeo tocou, o assunto. Eu, em algum vídeo, eu acho que tipo assim, no segundo vídeo passado, no antepenúltimo, eu falei que, não, na verdade no vídeo, como provar que a pessoa tá errada sem que ela saiba, parte 2 que eu falo sobre a Ana, eu falo que o narcisismo é ele é uma forma, um mecanismo de defesa psicológico da psique, né? E ele é uma manifestação, um aspecto do ego. E o ego é esse mecanismo de autopreservação psicológico, psíquico, na verdade, né? Não psicológico. É a mesma coisa. A mesma coisa. Psique e psicológico. Psicológico é só uma forma de dizer que a psique é um verbo e não estático. A psique parece que ela é uma alma estática, incorpórea, sei lá. Mas talvez ela seja. E talvez o Espírito Santo seja a interface entre o Pai e o Filho. Incrível que sempre vem pessoas condescendentes perante a minha pessoa, né? Só que eu sinto que eu tenho 120 anos de idade. Então, para mim, uma pessoa com 80 anos, ela ainda é uma criança. Independente dela pagar as próprias contas, independente dela passar todo o processo da vida, para mim as pessoas ainda são crianças, porque elas não entenderam o que eu entendi e não entenderam nada, porque ninguém reflete sobre nada. As pessoas são medíocres por causa da Matrix. A economia de cérebro, a tendência natural dos corpos de serem medíocres e burros, inferiores. É por isso que não dá para crescer. Para crescer dentro do sistema, você tem que ter uma mentalidade maquiavélica. Se você não tem, não tem como crescer. Todo rico, ele só ficou rico porque ele fez alguma filha da putice. Antes do Nick ir embora, eu tava embora, entre aspas, né? A gente só tá dando um tempo. Eu achei que eu ia ficar muito mal, porque eu sou muito apegado emocionalmente a ele. Só que entrou esse novo personagem na minha vida, que é esse amigo que é irmão, na verdade, também. E eu tô pensando que talvez eu tenha transferido, substituído aquele afeto, sei lá. Mas não que essa é a questão.
Mas parece que esse amigo tinha me mostrado uma forma muito bonita de ver a realidade, onde eu sou autossuficiente e eu não preciso dele também. Eu mando várias mensagens, às vezes ele não responde, sei lá. Mas não se torna um problema, sabe? Sei lá. Achar que as coisas têm que ser como são. Tô tentando refletir com a minha própria cabeça e você tá vendo que tá muito difícil sem algum auxílio textual. Mas eu acho que, tipo assim, só nos primeiros podcasts que eu não tinha auxílio textual nenhum, né? Que eu tentava literalmente ser o bagulho sem texto nenhum. Só vai, só vai. Extrai tudo que você conseguir da própria cabeça.